Bom dia, terceiro ano. Tudo bem com vocês? Ó, um beijo em cada um de vocês. Gente, hoje, terça-feira, 23/3/2021, e nossa aula de hoje será a nossa aula de História. Certo? Tia Ana, na aula passada de História, pediu para vocês, né? Utilizamos o caderno de casa, onde tia Ana pediu uma pesquisa. Vocês lembram? Que foi uma data comemorativa bem importante, que foi o aniversário das cidades irmãs, que foi Recife e Olinda, Olinda e Recife, que completaram mais um ano. Não foi isso o aniversário de Recife e Olinda, tá bom? De Diana pediu para que vocês pesquisassem um ponto turístico da cidade de Olinda. Lembra, eu já recebi bastante atividade. Certo? Olha, meus amores, vamos trabalhar hoje as páginas 21, 22. Vocês irão colocar aí, classe 21, 22 e 23. E não esquece de colocar a data de hoje em cima do seu livro, em cima das páginas, tá bom? Para ficar bem registrado. Então, classe Tia Ana, vamos trabalhar as páginas 21, 22 e 23, tá? Tia vai beber água enquanto vocês estão anotando nas páginas de vocês. Já tomaram água hoje? Muito bem. Olha só, vamos trabalhar hoje. Vivemos juntos, mas somos diferentes. Então a gente já vem, né, trabalhando falando um pouco sobre isso. E a gente já trabalha isso, ó, desde que entramos na escola, né? Onde a gente precisa aprender a viver, a conviver com as diferenças. Não é nem sempre o meu melhor amigo, ele vai gostar de tudo, ele vai concordar com tudo que eu quero, que eu gosto. Não é isso, porque nós, seres humanos, a gente vive junto, mas a gente precisa aceitar a diferença do outro, as diferenças ou a diferença, tanto minha como das outras pessoas. Eu vou pedir que vocês acompanhem Tiana na leitura, na página 21, tá bom? Vou começar, diz assim: vivemos juntos, mas somos diferentes. Até os irmãos gêmeos, a gente sabe que fisicamente, por fora, Tiana, eles são idênticos, mas eu tenho certeza que cada um gosta de uma cor, cada um tem o seu gosto particular, o seu jeito individual, não é isso? Vamos lá. Na sociedade em que vivemos, temos a oportunidade de conviver com muitas pessoas em um mesmo tempo. Podemos ter contato com experiências e situações de culturas diferentes da nossa. Então, quando diz aqui, né? Em um tempo podemos ter contato com experiências e situações de cultura diferente da nossa. Na escola a gente vive muito isso, não é? A gente vive com pessoas que têm suas crenças, com pessoas que têm a sua cultura formada pela sua família. Então, a gente precisa aceitar e aprender a conviver com isso. Ah, eu não gosto de fulano porque fulano não é da minha religião. Não pode. Ah, eu não gosto de fulano porque fulano não acredita no que eu acredito. Não pode. A gente precisa respeitar da mesma forma que a gente quer, que a gente gosta, que as pessoas nos respeitem, que respeitem nossas crenças, nossas religiões, a minha cultura, que a minha família ela passa para mim, eu quero que seja respeitada. Então eu também preciso respeitar a cultura, a crença, o jeito de ser da outra pessoa. Eu sempre falo, e já falei isso na sala, o que a gente não quer pra gente, a gente não pode passar para os outros. Vocês lembram Tiana falar muito na sala assim:
A pessoa, um exemplo, tá? Uma amiguinha falou da outra. Aí eu chamo a amiguinha ou o amiguinho e digo: e se coloque no lugar da pessoa, e se fosse com você? Como é que você ia se sentir? Então, eu sempre digo a mesma coisa. Gente, quando a gente for falar de alguém, quando a gente ficar chateado com alguém, que é natural, a gente é ser humano, a gente se chateia, a gente se aborrece, é natural. Mas precisamos nos colocar. Se fosse comigo, eu não gostaria que agisse assim. Então, certo? Então a gente precisa se colocar no lugar do outro. Ele diz assim: a população brasileira, por exemplo, é muito diversificada. Diversidade, essa que começou com a chegada dos portugueses em 1500. Há essa variedade de culturas e etnias. Damos o nome de miscigenação, que é, tia Ana, prestem atenção, a miscigenação. Essa mistura. Vocês observem, uma pessoa que é oriental. Vamos supor uma pessoa, vamos dar um exemplo de um país, o Japão. Geralmente as pessoas, elas têm o mesmo físico, né? Elas têm um olhinho puxadinho, aquele cabelo lisinho, não é? Então, eles não têm muita, no país deles, miscigenação. Não é que não existe, existe sim, né? Japonês casado com brasileiro, japonês casado com italiano, existe. Mas o que é que eu quero mostrar para vocês? Que a cultura japonesa, por exemplo, a gente não vê muita mistura como o Brasil. O Brasil, gente, é um povo, branco, é negro, é a mistura do índio, é uma miscigenação. Então, o que é, tia Ana, a miscigenação? Quando vocês ouvirem falar assim, o Brasil, gente, existe uma miscigenação, que é uma mistura de raças. Então, o brasileiro é casado com índio, casado com branco, casado com negro, e casado com africano, italiano, e é essa mistura toda, e esse povo tão lindo, né? Que é os brasileiros. Então, é por conta dessa miscigenação, essa mistura, tá certo? Que veio, começou dos portugueses em 1500. A essa variedade de cultura e de etnias damos o nome de miscigenação, a qual promove uma grande riqueza cultural. E essas relações ajudam os historiadores a estudar o nosso comportamento e atitudes em um tempo futuro. Aí diz assim: cada pessoa é um ser único e as diferenças existirão em todo e qualquer momento histórico, pois nem todos pensam ou sentem as coisas do mesmo jeito. É o que eu falei. A gente precisa aceitar as diferenças do gosto do nosso amigo, do nosso irmão, porque até os gêmeos, eles nasceram da mesma barriga, mas eles sim têm o seu jeito de ser diferente, têm o seu gosto diferente. Então, nós precisamos aprender. Eu quero ser amiga só de quem gosta do que eu gosto. Não existe isso, gente. Então, às vezes o nosso melhor amigo ou nossa melhor amiga torce para outro time, acredita, né, tem outra cultura, e a gente precisa aprender. Porque se não é fácil para a gente, né, conviver com essas diferenças, também não é fácil para outra pessoa. Então a gente precisa sempre estar se colocando no lugar do outro, tá bom? Vamos mudar. Na página 22 e 23, vamos só praticar, tá bom? Posso contar com vocês? Então vamos lá. Tia vai apagar o quadro. E vamos colocar na página 22. Certo? Primeiro quesito eu irei fazer junto com vocês, mas é muito, mas muito fácil. Diz assim: como vimos, na sociedade em que vivemos, temos a oportunidade de conviver com muitas pessoas, de diferentes costumes, crenças, etnia e etc. Circula a imagem que não ilustra essa
afirmação. Então, vocês irão observar essas imagens aí. E tem uma imagem, gente, que não mostra a mistura, a diferença. Tem uma imagem aí que é só uma cultura. E já tem outras duas que mostram a diferença entre as pessoas, sobre a crença, etnias. E aí? A imagem 1, gente, é a que a gente vai, né? Aqui vamos circular. Por quê? Mostra apenas uma cultura. Todas seguem a mesma cultura. Já na imagem 2, mostra o índio com o homem branco. Então, tá mostrando, gente, que nós devemos aprender a conviver com a diferença. A outra, você vê aí, o negro com o branco também, não é isso? Que cada um respeita a sua cultura, o seu jeito de ser, a sua crença. Então, vamos circular a imagem 1. Tem duas imagens. Então, a 1 mostra, né, que na 1 não está acontecendo a diferença. Ali está todos seguindo a mesma cultura. Na 2, observem as imagens. Então, você irá observar aqui, ó, essas duas imagens, onde diz assim: quais as diferenças são apresentadas na imagem acima? Converse com o seu professor e seus colegas. E aí? Vamos conversar? Olha só, deixa eu colocar aqui essa fotografia para essa fotografia. O que a gente consegue observar, tia? E aí? Eu consigo observar aí que a primeira imagem, a gente observa que é uma imagem bem de antigamente. Primeiro, as roupas, os vestimentos, não é isso? Temos também, você vê que é uma fotografia que é em preto e branco. A quantidade de pessoas, né, da família. Então, todas duas estão, a gente consegue observar a família, mas olha a quantidade da primeira foto para a segunda foto. Certo? A primeira foto a gente consegue observar uma família grande, né? Bem da época antigamente. Já na foto 1, na foto 2 a gente consegue ver uma família, né? Mais da atualidade. E com um número menor de pessoas, que a gente sabe que hoje a família ela mudou. Existem famílias grandes, famílias pequenas, não é isso? As famílias se modificaram. Então, vamos juntos colocar assim no quesito 2. Vamos colocar assim. Vamos colocar assim. As vestimentas utilizadas são diferentes. São diferentes e... Deixa eu melhorar esse F aqui. São diferentes e até mesmo a quantidade de pessoas que formam a família pois a segunda é menor. Tia Ana,
Precisa a minha resposta ser igual à sua? Não, gente. Vocês podem escrever o que vocês conseguiram observar, tá bom? Então não precisa estar exatamente igual a tia Ana. A tia deu uma sugestão, tá? Para vocês responderem. Então eu coloquei, né? A tia Ana colocou. As vestimentas utilizadas são diferentes e até mesmo a quantidade de pessoas que formam a família, pois a segunda é menor, mas vocês podem ficar à vontade para fazer outras observações, como a época é diferente, a fotografia em preto e branco, a segunda imagem já é uma fotografia mais atual, certo? Vocês fiquem à vontade. Pronto, pessoal. Na imagem, na página 23, no quesito tia Ana 3, diz assim: pinte o quadro que representa as diferenças em um mesmo espaço. Então, a gente pode observar aqui, não é? Qual a imagem que mostra em um mesmo quadro as diferenças? Então, eu consigo ver, tia, no quadro 1. Então, no quesito 3, vocês irão pintar o quadro 1. A diferença, Tiana, de raça, de cor, de cultura, não é isso? Fisicamente também. Então, o quadro 1, vocês irão pintar com bastante carinho, certo? A tia vai beber um pouquinho de água. E irei deixar para vocês as páginas 24 e 25. A 23 vocês irão pintar o primeiro quadro. E irei deixar para vocês 24 e 25. Casa. Não esqueçam de colocar a data, tá bom? Sempre lembre isso a vocês. 24 e 25. Certo? Que diz assim: leia o poema. Eu gostaria que vocês prestassem atenção, tia vai explicar. E vocês depois irão fazer, tá bom? Diz assim: leia o poema. Na minha escola, todo mundo é igual. De Rosana Ramos. Na minha escola, todo mundo é igual. Lá na minha escola, ninguém é diferente. Cada um tem o seu jeito, o que importa é ir para frente. Tem gente que não tem braço e que só joga no gol. Tem outro que não escuta, mas que dança rock and roll. Tem uns que não podem andar e usam cadeiras de rodas. Jogam vôlei, fazem balé e só querem andar na moda. Tem um com síndrome de Down, que é o mais prestativo da escola. Quando alguém tem um problema, é o que mais colabora. Tem também um autista, que gosta de ficar sozinho, mas sempre na hora do lanche divide com um amiguinho. Tem criança gorda, magra, alta, baixa, rica e pobre, mas todos são importantes, como prata, ouro e cobre. Tem branco, negro e japonês. Isso não faz diferença. O que importa pra gente não é o que vem de nascença. Tem nordestino, sulista, carioca e mineiro, amazonense, goiano, tem paulista e estrangeiro. Que bom se todo mundo pudesse entender direito, que tudo fica mais fácil sem o tal do preconceito, gente. Um lindo poema. Eu gostaria que vocês depois relessem esse lindo poema, tá bom? Com a família de vocês, mas é lindo, né? Onde você vê que aqui não importa se é negro, branco, gordo, magro, rico, pobre, não importa. Aqui todos são iguais, porque aqui respeitando
o poema quis passar, né? Que respeitamos as diferenças, que todos, né, são iguais. Que somos assim para Deus, né? Deus não vê cor, Deus não vê dinheiro, não. Todos são iguais. Então é assim que devemos tratar o nosso irmão, o nosso amigo, os nossos familiares, certo? Respeitando as diferenças de cada um. Então, muito lindo, muito lindo. Eu gostaria que vocês relessem novamente. Aí, na página 25, vocês irão responder. Aí, para isso, precisa reler novamente o texto que diz assim: depois da leitura do poema, faça o que se pede. Então, releiam. Circule na primeira estrofe a segunda comunidade da qual participamos. Gente, estrofe, lembram? A estrutura do poema estrofe é os pedacinhos e versos são as linhas. Ele está pedindo para circular. Circule na primeira estrofe a segunda comunidade da qual participamos. Lá na minha escola, você lembra que a primeira grupo a qual fazemos parte é a família. Depois vem a... Certo? Então, o segundo grupo. B. Sublinhe o trecho da frase que indica que existe uma pessoa com deficiência auditiva. Eu vou dizer, é na segunda estrofe. Tá bom? Então, olha aí, que diz aí que a pessoa tem uma deficiência auditiva. No C diz assim: que estrofe indica a pessoa mais colaboradora da escola? E aí? Eu acho que foi o que tem o síndrome de Down. Olha aí que estrofe foi essa. No D, quem é o aluno que gosta de ficar sozinho, porém na hora do lanche divide com o seu coleguinha? Também está dizendo aí. No E diz assim: copie os versos que falam sobre o preconceito. Os versos que falam sobre o preconceito. No 5 diz assim: depois de ter lido o poema, na minha escola, todo mundo é igual, de Rosana Ramos, certo? Comente como é o seu comportamento com os que são diferentes na sua escola. Como é que você se comporta com o seu amiguinho que tem outra crença, que pensa diferente de você, que tem atitudes e gostos diferentes de você? Como é que você age com esse amiguinho? Certo? Então você irá escrever, gente. Escreve. Manda para a Tiana. Não esquece de mandar para a Tiana. Por quê? Porque é uma forma de registrar, tá bom? A presença de vocês. Certo? Então, Tiana vai deixando aqui, tá? Tiana vai deixando aqui nossas atividades de hoje. Eu desejo para vocês um ótimo dia, tá bom? E nos encontraremos, meus amores, na nossa próxima aula. Um beijo bem grande em cada um de vocês. Tchau, tchau, terceiro ano.